Olá, alunos! Neste vídeo eu vou estar resolvendo o exemplo 1.1. O exemplo 1.1, ele pede o seguinte: esboce o gráfico das funções lineares abaixo. Então, vou começar esboçando o gráfico da função da alternativa a função f de x igual a 3x menos 2. Do que eu preciso para esboçar o gráfico dessa função linear? Primeira coisa, eu já sei que o gráfico de uma função linear é uma reta. Se eu sei que ele é uma reta, para eu desenhar uma reta, eu preciso de quantos pontos? 2 pontos. Então, eu preciso fazer o quê? Atribuir valores para x para encontrar a imagem correspondente desses x. Mas eu posso escolher qualquer x? Posso. Posso escolher qualquer x que esteja no domínio da função. No caso das funções lineares, se ela não está vindo de um contexto nenhum, de nenhum problema, o domínio de funções lineares é sempre os reais. Então, a gente tem aqui que o domínio dessa nossa função f é todos os reais. Então, como o domínio da função f é todos os reais, eu posso escolher qualquer número real para trocar na minha função. Então, vou fazer o seguinte: tome x igual a 0. O que eu tenho quando x é igual a 0? Eu vou vir aqui na minha função f de x e aonde tem x eu vou trocar por 0. Então, a f de 0 é quem? É 3 vezes x, só que o meu x é 0, menos 2. 3 vezes 0, 0, menos 2. Então, 0 menos 2, menos 2. Então, quando eu escolho x igual a 0, eu tenho menos 2. Então, eu tenho aqui que o ponto 0 e menos 2 pertence ao gráfico da minha função f. Então, eu vou guardar esse ponto aqui para localizar lá no plano cartesiano depois. Eu sei que eu preciso de 2 pontos, então eu preciso de mais um. Posso escolher qualquer valor para o x. Então, por exemplo, vou tomar agora, por exemplo, x igual a 2. Então, vou vir aqui na expressão da f de x e vou trocar onde tem x por 2. Então, eu tenho f de 2 igual a 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2, 6, menos 2. 6 menos 2, 4. Então, quando eu escolho x igual a 2, eu tenho que a imagem de 2 é 4. Portanto, nós temos aqui que o ponto x igual a 2 e a f de 2 igual a 4 também é um ponto do gráfico da função f. Então, agora que nós temos aqui esses dois pontos, 0 e menos 2, 2 e 4, e eu sei que eles pertencem ao gráfico da função f, agora eu vou lá no plano cartesiano e localizo esses pontos. Para fazer a representação geométrica da função f, eu vou usar o software GeoGebra para a gente poder fazer isso. Então, eu vou localizar aqui, nesse meu plano cartesiano, os pontos 0 e menos 2, então é 0 para x, menos 2 para y, então eu tenho aqui o meu ponto 0 e menos 2. Agora eu vou localizar o ponto 2 e 4 aqui nesse plano cartesiano. Então, eu tenho 2 para x e 4 para y. Esses são os dois pontos que a gente encontrou da função f, que pertencem ao gráfico da função f. Agora, para eu poder representar o gráfico, eu vou fazer uma reta ligando esses dois pontos. Então, do ponto A até o ponto B. Esse é o gráfico da minha função f. Vou só alterar a cor dela aqui. Então, essa reta em vermelho é o gráfico da nossa função f. Toda vez que eu quero o gráfico de uma função linear, eu preciso localizar sempre dois pontos dessa função. Vamos resolver agora a alternativa B.
a alternativa B, nós temos a função g de x igual a menos 10x mais 20. Bom, nesse caso, eu também tenho que o domínio dessa função, o domínio da função g, também é todos os reais. Então, se o domínio da função g é todos os reais, eu posso escolher qualquer valor para x para trocar na expressão da g para encontrar dois pontos do gráfico dessa função para eu poder representar ela geometricamente. Então, vamos começar aqui. Tome, por exemplo, o x igual a zero. X igual a zero é o ponto mais fácil que eu tenho para achar da função. Então, quando x é igual a zero, o que acontece? Quem é a g de zero? Eu venho aqui na expressão da função, aonde tem x nessa expressão, eu vou trocar por zero. Então, eu tenho aqui menos 10 vezes x, o meu x nesse caso é zero, mais 20. Menos 10 vezes zero, zero, mais 20, então eu tenho 20. Então, eu posso concluir aqui que o ponto 0 e 20 é um ponto do gráfico da função g. Então, já achei um ponto. Preciso de outro ponto. Que ponto que eu vou escolher? Posso escolher qualquer valor para x. Tome x igual a 2, por exemplo. Se x é igual a 2, quem é a g de 2? Então, vou calcular aqui a g de 2. Então, eu tenho menos 10 vezes 2 mais 20. Menos 10 vezes 2, menos 20, mais 20, igual. Menos 20 mais 20, 0. Então, eu tenho aqui que o ponto 2 e 0, certo? 2 para x, 0 é a g de 2. Esse é um ponto do gráfico da função g. Então, nós temos aqui os dois pontos para a gente poder representar graficamente a função g. Então, vou usar aqui novamente o software GeoGebra para a gente poder representar graficamente a função g. Então, olha só, aqui no meu eixo x eu tenho a escala de uma em uma unidade, e no eixo vertical aqui, a minha g de x, né, eu tomei uma escala de 5 em 5 unidades. Então, vou localizar primeiro o ponto 0 e 20. Então, eu tenho 0 para x e 20 para g de x. Então, esse é o ponto 0 e 20. O segundo ponto que a gente determinou é o ponto 2 para x e 0 para y. Então, esse ponto também está sobre o eixo x. Agora, a gente traça uma reta ligando esses dois pontos. Então, eu tenho aqui então que essa reta em vermelho é o gráfico da nossa função g de x menos 10x mais 20. Esse é o gráfico da nossa função. A função h de x e a função i de x das alternativas C e D, eu vou deixar como exercício para vocês, certo? Então, só para a gente lembrar, se eu quero esboçar o gráfico de uma função linear, a representação gráfica dela é uma reta, então eu preciso de apenas dois pontos para poder representar o gráfico dessa função. Se vocês tiverem alguma dúvida em como esboçar o gráfico das funções, me mandem uma mensagem, ok? Até mais!